Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Ele chegar, ela já gostava, ela gritava o Gabigol do Mengão. O Gabriel é muito carismático e sabe fazer gol. É artilheiro do time no ano, então tudo isso contribui. Se ele chega e não faz gol, é um cenário, mas ele sai distribuindo gol todo jogo. Hoje ele não joga. Hoje deve jogar o Uribe na frente e o Diego fica de fora também, o Everton Ribeiro joga por dentro e o Vitinho entra na ponta. Mas se ganhar ou não ganhar hoje, tanto faz, né? Esse campeonato é maluco, né? O Flamengo tá classificado. Tá certo. Acho que tá voltando da seleção. Desculpa. Perguntou do Voltando da Ásia. Esse campeonato é louco, né? Se ganhar ou não ganhar, tanto faz, né? Pro Flamengo já tá garantido pro Flamengo, na semifinal. não, mas pro Fluminense... O Fluminense joga pelo empate. O Fluminense joga pelo empate. Mas se o Fluminense for eliminado da semifinal da Taça Rio, depende... O Zinho explicou ontem aqui, já não lembro direito. Se o Vasco ganhar a Taça Rio... Isso. Se o Vasco ganhar a Taça Rio, o Fluminense está fora do campeonato. Isso, se o Fluminense... Por quê? Porque se um clube ganhar os 2 turnos... Ele já vai pra final. Já tá na final. Ele vai pra final e só o segundo e o terceiro fazem uma semifinal para saber quem enfrenta... Então, na verdade, o Flamengo pode eliminar o Fluminense. Presta atenção no regulamento do campeonato, depois você não sabe o Flamengo. Se o Flamengo ganhar do Fluminense e perder do Vasco de propósito, primeiro o Vasco tem que se classificar, o Vasco tem que passar pelo Bangu. Isso. Se o Flamengo ganhar do Fluminense e perder do Vasco de propósito, o Fluminense fica torcendo. O Fluminense fica fora. Isso. E qual é a vantagem que Maria leva no caso do Flamengo? O Flamengo joga pelo empate contra o Bangu. Isso. Mas o Flamengo, não vai jogar. Claro, não vai você jogar não está dizendo perder. isso. Mas não acredito que ninguém jamais. Ninguém vai jogar para perder. Ninguém vai jogar para perder. Não vai acontecer. A gente pode criticar, como eu critico o Abel por N motivos. Agora, quanto ao caráter dele, pelo amor de Deus. Mas respondendo objetivamente a pergunta... O regulamento permite pensar assim. O Fluminense, dependendo de tudo isso que vai acontecer depois, se o Fluminense não ganhar hoje, ele pode sim ser eliminado do campeonato. Se o Fluminense for eliminado pelo Flamengo, hoje ele não está eliminado do campeonato, mas no domingo ele pode estar. Ele pode estar, exatamente. Domingo é Fluminense? Não, domingo depende da semifinal. Depende dessa semifinal. Olha, o sempre Flamengo manda uma mensagem aqui, falando, ô Benja... É difícil, hein, gente? Olha, poxa... É, Pascoal? É difícil. É difícil e arriscado. Sabe o que é difícil? Deitado ali, sabe, fazer o... Ó, rolando rock and roll aí. Difícil é um prédio grande. Poxa... Você viu o que ele falou? Aí é engraçado, porque é ele conta essas piadas, os caras contavam na Marinha pra ele em 64, ele acha que era legal pra caramba, que ele aprendeu a fazer um nó lá. Foi antes? Depois, bem depois. Olha, o Sempre Flamengo fala aqui, olha, poxa, o Fluminense dificultou pra caramba a venda de ingressos pra torcida do Flamengo. Não vai dar quase ninguém no Maraca hoje. Se puder, fala sobre isso no programa hoje. Muitos torcedores do Flamengo estão falando... Quais são as dificuldades? Muitos torcedores do Flamengo... Menos postos de venda. Muitos torcedores do Flamengo estão reclamando no Twitter que a diretoria do Fluminense está dificultando a venda de ingressos para a torcida do Flamengo. Isso procede? Não, o fato de você ter diminuído os postos de venda, os pontos de venda, isso aí já dificulta. Porque vai mais flamenguista. Agora, por que é que o Fluminense está fazendo isso? Eu não entendo. O Fluminense precisa de dinheiro. O futebol é profissional. Por que tá é que sobrando faz dinheiro isso? lá no Fluminense? Alguém pode dizer o seguinte, estão fazendo isso porque a gente não quer perder e se classificar, vai ganhar mais dinheiro lá na frente. É um raciocínio. Nós queremos ser maioria no estádio. Porque se deixar... se o torcedor do Flamengo tiver facilidade para comprar o ingresso, ele vai ter muito mais flamenguistas. Qual é a garantia que você tem, o Fluminense tem, que se não tiver a torcida do Flamengo, ganha o jogo? Concordo com você. Porque o outro jogo que ganhou do Flamengo estava cheio, fez o gol no finzinho e quem ganhou foi o Fluminense. E mesmo com essa Por que é que não pode jogar? Eu queria entender essa máxima do futebol. Por que que dirigente do futebol vive enforcado e rasga dinheiro? Já foi assim. Qual é a lógica? Contra o Vasco da Gama eles fizeram a mesma coisa. Agora, se tiver, de novo, o Fluminense contra o Vasco, o jogo vai ser no Engenhão.
que é pra não ter problema de lado de campo. É uma infantilidade. Infantilidade nada. Você vai lotar o teu estádio, já que é teu mando, com a torcida adversária? Mas você precisa de dinheiro, meu senhor. Pascoal, se você avançar, ou não, o Fluminense tá nadando dinheiro. O Pascoal acabou de falar. Qual é a garantia? Qual é a garantia que você tem? E outra coisa, Sormani, a vitória... é maior a garantia do que você encher o estádio com a torcida rival. O Fluminense ganhou do Flamengo na semifinal da Taça mais torcida do Flamengo. Tinha mais torcida do Flamengo. Ou não foi assim? Mas isso não é uma regra, gente. É óbvio que não é uma regra. Então mas a partir do momento, então vamos aproveitar e vamos ganhar dinheiro. Mas peraí, a partir do momento que você enche o teu estádio, sendo seu mando, com a torcida rival, eu acho que é um tiro torcida não entra em campo, são 11 contra 11. Você fazia isso, lembra? Ganhava dinheiro. Todo mundo que ia jogar no Canindé contra a Portuguesa levava mais torcida. Claro. E a Portuguesa no final ficava com dinheiro. Claro, mas é que a Portuguesa não almejava nada. O Fluminense almeja. O Fluminense ele pode ainda conseguir o título da Copa Rio. Várias vezes a Portuguesa jogou com tá sobrando dinheiro do Fluminense, então, né? Os caras estão nadando em dinheiro, tá fácil de controlar as contas. Poxa vida, cara. Depois atrasa o salário. Aqui não tá atrasando o seu. O Fluminense tinha de fazer. E às vezes se estivesse atrasando o seu, se você ia falar isso, não então pode vocês acham justo o torcedor do Fluminense fazer uma campanha pra torcedor do Flamengo lotar mais? Não é fazer campanha. Você tem que botar os postos de venda para que o torcedor do Flamengo chamar o seu torcedor. E chamar o seu torcedor. Chegar a dizer, ô torcedor, escuta, o Flamengo vai ter de novo é nosso. 90%, a gente vai ficar só com 10%, o mando é nosso. A torcida do Vocês não têm Fluminense vergonha? É um absurdo isso. Mas tem que ir. É um absurdo. O torcedor do Fluminense tem que ir. O que eu fala aí agora, então, o torcedor do Fluminense vai lá e lota o Maracanã. Torcedor do Fluminense vai lá e lota o Maracanã. Tem 60 mil torcedor do Fluminense ou não tem 60 mil? O Fluminense vai entrar com a equipe titular e o Flamengo com a equipe mista. Olha, eu vou te falar, nesse último Fla-Flu do sábado, foi constrangedor. Não foi? Mas tem sido. Foi constrangedor. Mas aí eu entendo, o Fluminense botou o time reserva, eu até entendo a postura do torcedor. Eu não entendo, é para o jogo de hoje. Hoje tem que estar 50 mil do Fluminense. Pascoal, se é o Fluminense mandante. Não terá. Hoje tem que ser, manda do Fluminense, torcida do Flamengo é maior. Ponto. Hoje tem que ser 60-40. Se não for 55-45. O torcedor do Fluminense tem que ir no campo, velho. Depois fica reclamando que não tem time. Fica reclamando que o Everaldo tá indo pro Corinthians. Mas eu discordo dessa visão. Assim, eu acho que o Fluminense é culpado de não vender. Se você não vende ar-condicionado no Rio de Janeiro, a culpa é de quem não consegue vender ou de quem não quer comprar. O Fluminense tem a 16ª média de público do país nesse ano. É ridículo. Mas você tem razão. O Fluminense ganhou o jogo do Flamengo com 50 mil pessoas no Maracanã, com maioria rubro-negra. Pode ganhar o jogo hoje. O Fluminense tem que fazer. Se você vai se garantir, ou sem torcida ou com torcida, se você quer ter mais o Maracanã cheio com o seu torcedor, você tem que ter uma política de venda de ingresso. A gente fala há muito tempo, o torcedor tem que ir, o dirigente tem que saber como vender ingresso. É o exemplo que eu sempre uso. O Palmeiras foi campeão de 94 com 14 mil pessoas de média de público no Parque Antártica e hoje tem 32 mil. Alguém conseguiu ter uma sacada. O Fluminense tem que ter uma sacada. Tem muito tricolor querendo ir ao estádio. Tem muito tricolor para você conseguir levar para o estádio. Agora, tem que saber vender o ingresso. A sacada é o time forte, PVC para. Você tá falando também. Não. A sacada é o time forte. A ponta. Eu tô invertendo a lógica. Mas esse time do Flamengo, o torcedor tem que ir ao estádio. Não. O Fluminense tem que saber vender. O dirigente tem que chamar o torcedor. Você tem razão. O torcedor é isso. O clube tem que ter uma política de venda. Isso concordo com você. Mas o torcedor é muito acomodado. Mas é a cultura dele. É muito acomodado, entendeu? É isso que precisa. Poxa, se eu fosse torcedor do Fluminense hoje, cara, eu ia estar pensando nesse jogo. Tá chegando a campanha de marketing que levaria torcedor pro estádio, minha camisa, onde é que tá minha camisa? Peraí, mas Sormani, uma campanha de marketing hoje não vai levar o torcedor pro estádio. O que leva o torcedor pro estádio é a vontade de vencer, ele saber que ele tem um time competitivo. Mas já não ganhou do Flamengo? A torcida do Palmeiras, assim como a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, ela passa a ter uma média de público superior quando tem times competitivos, gente, óbvio. Esse jogo, mas quando tinha, na época da Parmalat, bem lembrou o PVC aqui, a média era de 14 mil pessoas. No Parque Antártico. 19 mil. 94 não tinha Morumbi. No 93 foi campeão brasileiro com 31 mil de média. A média hoje é 32 mil. Porque jogou para 80 mil no Morumbi. É que 20 mil no Parque Antártico era uma ocupação até que legal. O Corinthians... Não, era praticamente um pouco menos. 14 mil no Parque Antártico. 19 mil em 94 no campeonato todo. O público não está menor no estádio hoje do que estava. O público sempre foi... Mas deveria ser maior. Deveria ser maior. A população aumentou. Deveria ser maior. Os estádios diminuíram. Outro dia eu fui ver. O Botafogo botou 1.012 pagantes no último jogo dele no Newton Santos. Aí eu fui ver o campeonato de 68. O campeonato de 68 o Botafogo jogou no Maracanã, que tinha 200 mil lugares,
contra o Campo Grande com 3.300 pagantes. 3.300 no Maracanã. E era Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Roberto Jardim e Paulo César. Então, nunca se trabalhou público. O Flamengo tem a maior média de público de um clube neste século num campeonato estadual. 39 mil pessoas. A gente passa décadas falando que o estadual não vale nada. O torcedor do Flamengo está dizendo o seguinte: o que vale não é o campeonato, o que vale é o Flamengo. O cara vai pro estádio, ele não vai ver o Fla-Flu, ele vai ver o Flamengo. Então ele vai 40 mil pessoas por jogo para ver o Flamengo. O Corinthians foi campeão brasileiro 2 anos atrás com 40 mil de média de público. Em 82, a média de público do Corinthians, da democracia corintiana, para ver Sócrates, Casagrande e Zenon, era 24 mil. Tinha 100 mil na final contra o São Paulo. Hoje, a média de público era 24 mil. Você tem hoje um diferencial que é o sócio Plano torcedor. de fidelidade. Mas o sócio torcedor é diferente. Então, mas é o que eu estou dizendo. Quando você fala com o dirigente do Fluminense aqui, porque o plano de fidelidade é o que está fazendo levar torcedor para alguns clubes. Para algumas experiências. O cara fala assim, mas o Rio de Janeiro tem praia, é diferente. Olha aqui. Desculpa, olha cara. Aqui, Tinha praia nos anos 60. O único lugar que é uma exceção, o único time que é exceção é o Flamengo. Né? Porque o Corinthians tem o seu estádio, o Palmeiras tem seu estádio, o Grêmio tem seu estádio, o São Paulo tem seu estádio, o Inter tem seu estádio, e o Cruzeiro que joga no Mineirão e o Flamengo. Mas o Flamengo... O Cruzeiro vendeu 40 mil já pro jogo de hoje. O Flamengo, o Maracanã, ele é do Flamengo. O Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. Mas os estádios novos, essas arenas novas e esses projetos de fidelização do torcedor, você pode ver, não é coincidência. Os times que estão com isso aí são os times que estão explodindo ainda. Cada clube pode descobrir sua receita. O Flamengo, por exemplo, baixou o preço do ingresso esse ano. O preço do ingresso é uma variável importante, não é a única variável. O que nós estamos discutindo é o seguinte, o Fluminense hoje, eu concordo, 100%. A fidelização está 100% atrelada à força que o time tem dentro do campeonato. Mas é fato. Não dá para você, ou concordo com o Mano. Não adianta o Fluminense fazer um projeto de marketing, campanha de marketing nenhum, o time vai levar todo o seu estádio. Com o time que tem hoje, ok. Mas o Fluminense tem um potencial para fazer. Primeiro ponto é você acreditar. O Fluminense contratou o Ganso para levar a torcida pro estádio. E não fez nada, não fez ação nenhuma. Porque vamos precisa fazer alguma coisa. Concordo com você. Os clubes precisam fazer alguma coisa. Eu acredito na fidelidade. Não, os clubes não. Os clubes que não estão conseguindo levar. Eu acredito em o fidelidade, Corinthians faz, o Palmeiras faz, o Flamengo claro. Você não precisa replicar no Fluminense o modelo do Palmeiras. Ontem no Palmeiras foram 26 mil torcedores no total. Você não precisa replicar o modelo do Palmeiras ou replicar o modelo do Corinthians. Você tem toda a razão. Cada clube tem uma característica, cada torcida tem uma característica. Você precisa fazer alguma coisa. O São Paulo, por exemplo, começou a encher, em 2016 começou a encher o Morumbi, fazendo o quê? O marketing do drama. O Flamengo está enchendo, o Flamengo enche, em geral enche. Mas tá enchendo... Não, a média do Flamengo é muito boa. Mas o que o PVC falou, o ingresso é muito barato pro jogos do Flamengo. É muito barato porque o time é uma média de 25, o time é forte. A média hoje é R$30. Você chegou a esse equilíbrio e tal. Só uma informação, tem gente perguntando se o Pato pode acabar no Flamengo. Eu estava conversando com uma pessoa aqui agora, a pessoa disse para mim o seguinte, nenhuma chance. Vai jogar onde? Eu estava lendo aqui. Porque uma vez o Pato deu uma entrevista falando que gostaria de jogar no Flamengo, né? Mas vai jogar onde? Não sei se a gente vai falar daquele assunto daquele torcedor. Então, tem o WhatsApp aí. Daquele torcedor. Vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente. Roda aí. Fox Sports Rádio, meu nome é Marcos, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tenho uma pergunta para fazer pro Sormani. Sormani, o que você acha do jogo do Flamengo hoje? Você acha que a gente tem chance de classificar, mesmo jogando com o time todo titular? E tem que deixar meu tradicional chupa Flavinho. E quarta-feira que vem, dia 3, Flamengo e Penharol no Maracanã. Vou estar lá e vou mandar vídeo também. Valeu. Acho que o Flamengo tem chance, pô. Tem chance de ganhar, claro. O elenco que o Flamengo tem, mesmo que ele descanse alguns jogadores... Só o Gabriel e o Diego. Só não jogam o Gabriel, o Arrascaeta, né, que não vai ser opção, e o Diego. Mas tá fazendo uma operação pro Arrascaeta e pro Maracanã? Hã? Porque o Arrascaeta parece que desce no Rio de Janeiro às 6 da tarde. Não há necessidade nenhuma disso, gente. Não precisa. Até porque o Flamengo já está na semifinal do Campeonato do Rio de Janeiro. Não precisa. Mas o Uribe e o Vitinho dão conta, gente. Lógico, e o Uribe é um jogador que toda vez que entrou nessa temporada, fez gol como titular ou durante o jogo, ele fez gol. Quem vai armar o time hoje é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai jogar pelo meio. Eu não sei se isso é uma boa sacada. Só isso que eu fico em dúvida. Porque o Everton está rendendo muito bem, jogando ali aberto, ele sempre rendeu bem. Quem vai jogar à direita é o Vitinho, e na esquerda é o Bruno Henrique. E aquele torcedor foi preso e o Flamengo, ele era sócio, não, ele não é que ele foi preso, ele foi até a delegacia prestar depoimento. Sim.
Agora ele vai ser indiciado. Depois vai ter um julgamento e ele é sócio-torcedor do Flamengo. Sócio-torcedor do Flamengo e o Flamengo excluiu. Parabéns. Parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Flamengo. É possível fazer isso. Que todos os times sigam o exemplo do Flamengo. Torcedor, não se comportou na arquibancada. Agiu feito um debilóide. Tem que fazer exatamente o que o Flamengo fez. 13.500 ingressos vendidos só. Muito ridículo. Ridículo. Isso aí é dificuldade que o torcedor do Flamengo encontra para comprar ingresso. Mas ele poderia seguramente estar com uns 25 mil ingressos vendidos. Aí vai dar mais um preju. Quem que paga o preju hoje? O Fluminense, lógico, é o mandante. O Fluminense já deve pro Maracanã. Sim. Deve uns 4 milhões, era isso? 3, 4 milhões. Um processo vai dever mais um pouco. Não vai vender para torcedor do Flamengo. Mas por culpa de quem? Do próprio Fluminense. Vai ter o Maracanã de gente vazio. Que pensa igual Porque tem gente que não gosta de dinheiro. Tem gente que gosta. Peraí. Tiro no pé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nesse caso especificamente, eu acho que a diretoria do Fluminense tem razão em não lotar o Maracanã com torcida do Flamengo. Ele tende ainda a acreditar que ele pode avançar. Não, Benja, o Fluminense já tem uma dívida com o consórcio. Então pode dever mais. Mas aí que tá. Independente do que aconteça no jogo de hoje, o Fluminense vai ter uma dívida ativa ainda com o consórcio. Acho que o Fluminense tem chances de passar pelo Flamengo. Com torcida do Flamengo ou sem torcida do Flamengo? O Fluminense tem time pra ganhar. Não importa, Pascoal. Não influencia. Maracanã lotado com a torcida do Flamengo é um jogador a mais, Pascoal. Como não? A informação que eu estou recebendo aqui que o Fluminense já percebeu a bobagem que está fazendo, já abriu outros postos de venda. Mas só que o jogo hoje à noite. É brincadeira. Depois reclama. Depois reclama que não tem dinheiro, que deve, plano de saúde. O fluxo de caixa. O fluxo de caixa não dá nada bom. Vamos pro WhatsApp aí, vamos lá. Boa tarde, amigos do Fox Sport Rádio. Aqui é Souza de Santo André. O futebol brasileiro, na minha opinião, está tão carente de jogadores que está buscando pessoas lá fora que já estão usados como se fosse um bagaço. Entendeu? E para mim, quem contratar Pato estará pagando um mico. Futebol do São Paulo mesmo, que tentou medalhões, tentou alguma coisa e não está conseguindo com o Nenê. Não tem condições mais. E o Pato não vai dar em nada. Seja no Palmeiras, seja no Santos, seja no São Paulo. Vão pagar mico. Beleza? Abraço a mesa para todos aí. E vai, Corinthians. É isso aí. Ele falou do Pato, mas hoje tem o São Paulo também. O Marco Aurélio Cunha, semana passada, na sexta passada, participou.